queremos dar nossas boas-vindas aos irmãos que aqui estão, dar boa noite a todos que nos assistem neste momento. Hoje cabe a nós compartilharmos uma palavra com vocês, para que possamos, por Deus, sermos enriquecidos. E confesso a vocês que fazemos isso com alegria e nos sentimos honrados de estarmos aqui, não é? Eu não sei se vocês se sentem muito bem nessa disponibilidade, mas se não fosse incomodar muito alguns, se a gente viesse aqui para frente, porque eu penso que hoje a gente não vai avançar muito no número das pessoas, pela hora que já é. Se a gente ficar aqui pertinho, mais junto todo mundo, acho que fica melhor, não é? Eu devo vir aqui em cima algumas vezes, mais para me guiar pelo que a gente está falando, mas já eu desço para estar com vocês aí. Bom, queridos, nesta noite a gente quer comentar sobre um assunto que a gente é continuidade daquilo que a gente vem tratando todos os dias, e é uma fala muito constante no meio da nossa congregação, por Bispo Renato, por outros pastores da nossa igreja, que têm tido a oportunidade de compartilhar com a congregação a palavra. A gente quer falar do fato da ausência da percepção de quem somos em Deus. Também da ausência da coragem de assumirmos aquilo que somos e então deixamos de ser o que somos e nos tornamos o resultado de uma tentativa frustrada de sermos aquilo que as pessoas esperam que nós sejamos. E toda vez que a gente vive assim, tentando atender aquilo que as pessoas esperam que sejamos, a gente sempre vai barrar numa frustração, porque primeiro que a gente não consegue atender as expectativas das pessoas. A gente sempre deixa a desejar, porque sempre querem muito mais do que aquilo que a gente pode dar. E acabamos frustrados também, porque quando eu tento ser aquilo que você espera que eu sou, e abro mão de ser o que exatamente eu sou, eu me frustro, porque eu não te atendo, mas também não vivo aquilo que sou. Qual é o resultado? Frustração. Diretamente, frustração. E aí, quando nós fazemos isso, algumas coisas acontecem. Uma das coisas que acontece é que a gente entra na ditadura das circunstâncias. E aí eu quero dizer que circunstâncias, elas exercem mesmo umas ditaduras sobre a nossa vida se a gente não tomar cuidado. Quando a gente entra num processo onde as circunstâncias não são favoráveis e elas se opõem a tudo aquilo que a gente pretende alcançar, seja na vida profissional, seja na vida dentro da congregação, seja na vida familiar, então eu me proponho a alcançar um nível na vida, um status, a alcançar uma harmonia dentro do lar, então seja na área que for. Quando as circunstâncias se apresentam contrariamente a isso, se eu não me posicionar em Deus e não me perceber corretamente em Deus, o que vai acontecer? Eu vou viver debaixo dessa ditadura da circunstância que diz não para aquilo que eu quero. E ela diz não de muitas maneiras. Contendo os recursos que eu preciso para alcançar. A circunstância pode dizer não, vindo um problema de saúde. Ela pode dizer não quando o outro lado, ou seja, a família ou a empresa, não dão respostas favoráveis àquilo que eu pretendo. Então é assim, quando eu pretendo alcançar um status na vida, quando eu pretendo alcançar um objetivo na vida, e eu me deparo com uma circunstância adversa,
se eu não estiver bem posicionado em Deus, entendendo que em Deus todas as coisas são possíveis, entendendo que posso todas as coisas naquele que me fortalece, se eu não estiver posicionado de forma saudável em Deus, o que vai acontecer? Eu vou me ceder à circunstância adversa e passarei a ser um membro desta ditadura, que vive sob o comando da circunstância. E toda vez que eu vou na direção do meu objetivo, eu digo, não dá, porque a circunstância está dizendo não. Não dá porque eu não tenho dinheiro, não dá porque eu não tenho amigo, não dá porque eu não tenho quem me ajude, não dá porque não existe recurso. Vivo debaixo da ditadura das circunstâncias. Existe uma outra coisa que acontece quando eu não estou bem posicionado, que é o fato de viver oprimido pelos meus medos. Toda pessoa que não se percebe em Deus, em algum momento da sua vida de dificuldade, o medo vai chegar. E ele será oprimido pelo medo, porque o medo oprime. Uma pessoa em Deus, fragilizada na sua percepção daquilo que ela é em Deus, daquilo que Deus pode tudo, não é verdade? Mas se isso não fica claro para mim, e eu estou vivendo a minha vida desta forma, com a compreensão obscurecida, e não percebo o que posso alcançar, porque Deus está comigo, o medo vai chegar em algum momento. Porque serão tantas as tentativas não bem-sucedidas, que daqui a pouco a sombra de tudo vai me amedrontar. E medo oprime. Quantas pessoas não se movimentam na vida por causa de medo? Estão às vezes diante das melhores ou maiores oportunidades de suas vidas, mas não dão um passo na direção por causa do medo. Será que vai dar certo? E se não der, depois como é que eu faço para continuar? E se o que fulano vai achar? E se Deus não estiver nisso? E se? Vejam que quando eu não me percebo efetivamente como uma pessoa, como um filho de Deus, como alguém ajudado por Deus, guiado por Deus, como eu vou me fadando a viver momentos difíceis. Eu posso então me tornar um refém da ditadura das circunstâncias e posso me tornar uma pessoa oprimida pelos meus medos. Mas ainda tem um outro ponto, que eu posso cair nele, que é a prisão, as ataduras da frustração de uma experiência de insucesso. Quando eu não estou muito bem ajustado na minha vida com Deus, quando Deus não é a minha grande ou a minha única porção, quando Deus não é o meu recurso, ocorre que as minhas tentativas, que possivelmente não são bem-sucedidas, elas me frustram, e toda vez que eu vou tentar novamente, por ter tentado tantas vezes e não ter conseguido, haverá um momento que quando eu for tentar novamente, o que vai estar preso a mim não é mais a confiança em Deus, mas é a imagem do insucesso da experiência anterior. Aqui é outro perigo, quando a gente não se percebe em Deus. Quando a gente não se percebe em Deus, aqui há outro perigo, de que por ter tentado tantas vezes e não ter conseguido, daqui a pouco eu começo a viver à sombra do insucesso
daquela coisa que eu não consegui, que se tornou uma frustração. Aí eu quero tentar novamente aquele concurso, mas não tento mais, porque, meu Deus, não vai dar certo. Já tentei 3, 4 vezes, não vai dar certo, não vou tentar mais. Algumas pessoas estão desistindo de formar uma família, porque tentou, não deu certo, porque tentou, não deu certo, porque tentou, não deu certo. E chega um ponto que ele já não afere mais. O que foi que eu fiz que não deu certo? Ele simplesmente começa a compreender de que ele não nasceu para ter família. E desiste. Quando, na verdade, isso já é resultado de uma prisão, de uma experiência de insucesso. Eu não vou tentar mais. Já tentei quantas vezes não deu certo. Esse negócio de família não é para mim. Quantas vezes desistiram de uma carreira, porque tentando várias vezes, ainda se encontrando com toda a habilidade para aquela carreira proposta, mas porque as tentativas foram de insucesso, a pessoa desiste. Então, quando a gente começa a olhar para a vida e a nos percebermos quem nós somos, a gente precisa ter esses cuidados, de não nos enveredarmos na desistência e nem nos enveredarmos por aquilo que as coisas, que as circunstâncias aparentam e começam a dizer, pelos medos que sofremos e muito menos pelos traumas das tentativas sem sucesso. Isso não pode e não deve nos parar. No entanto, a gente vai perceber então que o que a gente está falando aqui é um tema que a gente tem insistido. E vocês nos perdoem se a gente insistimos nesse tema. É porque a gente entende que é preciso insistir. Nós temos sido procurados por pessoas, e não são poucas, que vivem este quadro, às vezes repetidamente. São pessoas queridas que chegam até nós e que, por uma razão e outra, vem se repetindo nas suas vidas o fato delas se perderem em si mesmas. E hoje estão vivendo uma vida que não é sua. Tem tanta gente vivendo uma vida que não é sua. Tem uma profissão que não é aquilo que nasceu para fazer. Vive uma solidão que não nasceu para viver. Entende? Vivem um medo que não pertence a elas. Vivem por responder à expectativa de alguém que acha que ela precisa ser daquele jeito. Dizem sim quando é para dizer não. Dizem não quando é para dizer sim. Não vão quando é para ir e vão quando é para ficar. Imaginem vocês uma vida nesses parâmetros. Que loucura! Mas é o que a gente tem visto, tem presenciado acontecer. Mas se tratando desse assunto, a gente entende com clareza que sempre haverá um instante, um momento, um tempo em nossa vida que teremos a oportunidade de ser aquilo que nascemos para ser. E aí, a gente começa a pensar que oportunidade também é o instante, o momento, o tempo favorável que chegou. Oportunidade é o agora sendo possibilitado. E eu posso ser exatamente aquilo que eu sou e quem nasci para ser. Então hoje, a gente vai pensar um pouco sobre este tema. Esse sou eu. Se você tivesse que dizer agora para mim, esse sou eu, e precisasse refletir quem é você, o que você diria para mim, ser você?
Esse sou eu. Pode ser, queridos, que quando eu me deparo com esta realidade, eu vou entender que algumas coisas me levaram a não ser eu mesmo. Mas eu preciso agora, se é que quero viver a minha vida, e não mais viver a vida que disseram que eu tenho que viver, eu preciso agora buscar a oportunidade, o tempo para dar uma guinada. Mas a verdade é que de quando em quando a gente terá a oportunidade de se revelar, de se mostrar, e muitas vezes para nós mesmos quem nós somos. Muitos são os modos e tempos em que estaremos diante da oportunidade de sermos aquilo que somos ou aquilo que nascemos para ser. Um modo e um tempo que a gente tem a oportunidade, muitas vezes chega até nós, da gente se revelar, pode ser quando tudo está no seu lugar. Graças a Deus. Quem cantou isso um tempo foi Benito de Paula, né? Tudo está no seu lugar, graças a Deus. Graças a Deus. Às vezes a nossa vida está certinha. Está tudo acontecendo bem. E a gente vai estar no momento, ou diante da oportunidade, da gente ser o que somos. Eu me lembro de Maria, a mãe de Jesus. Quando Lucas narra no seu evangelho que o anjo do Senhor chega para Maria para dar a notícia de que ela seria a mãe do Salvador, eu me lembro que, lendo a história, parecia que tudo estava muito bem com Maria. E esse foi um tempo, um modo em que a oportunidade chegou para ela ser o que ela nasceu para ser, onde ela não estava dentro de nenhuma adversidade, estava tudo favorável. Ela estava desposada com José, estava prometida, ela continuava virgem, ela não estava com nenhum problema que pudesse fazer pressão para ela fugir daquilo que ela nasceu para ser, quando o anjo chega diante dela. E o anjo então chega e se anuncia, e já chega saudando: salve, agraciada. Maria salta para trás, olha para aquilo. Mas como é que é isso? Eis-me aqui. Mas por que essa saudação? Deus achou graça em você. Vamos ler lá em Lucas, como é que o texto diz. Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38. Vejam em que situação estava Maria quando recebe uma oportunidade na sua vida de ser aquilo que ela nasceu para ser. Capítulo 1, do versículo 26 ao 38. Diz assim: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Do Altíssimo Deus, o Senhor,
O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como isto se dará? Pois não tenho relação com homem nenhum. Respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Veja, Maria estava tão tranquila, nesse momento estava tudo tão certo, que quando ela está diante desta saudação e que o anjo narra o que vai acontecer, ela não se recolhe cheia de medo, dizendo: não, quem sou eu? Não faça isso comigo, não posso. Ela não disse não posso. Ela, entendendo quem ela era, eu fico pensando que Maria estava segura em si mesma, tranquila com a sua vida, tanto que ela responde: mas espera aí, como é que isso vai se dar? Tudo bem, eu vou dar à luz. Poxa, mas eu não tenho relação com homem nenhum. Eu estou desposada. Me diz aí, como vai ser isso? Esse como isso se dará já é uma resposta de alguém que está pronta a obedecer o que Deus está dizendo para que vai acontecer. Mas também me revela uma pessoa que está segura a viver o seu destino. Então, está com a vida, tudo está no seu lugar, graças a Deus, e nesse momento recebe a oportunidade de se manifestar dizendo: eu sou essa pessoa, essa mulher, Senhor, sou eu. Porque no final da conversa com o anjo, ela diz: eis-me aqui, eu sou tua serva, que se cumpra então em mim a tua vontade. Como se dissesse: essa sou eu, Senhor, faça em mim a sua vontade. Maria, eu entendo então que diante desta oportunidade, Maria não vivia pela expectativa das pessoas. Ela não pensou: mas o que vão dizer de mim? Mas o que vai acontecer comigo? Não, ela simplesmente: eis-me aqui. Como é que vai ser isso, Senhor? Então eis-me aqui, que se cumpra a sua vontade. Há uma outra realidade de quando a oportunidade chega na nossa vida. Há um outro tempo que às vezes estamos vivendo, que é, muitas vezes, chega a oportunidade quando nós estamos exatamente numa situação desfavorável. E quando a situação desfavorável chega, tudo fica muito difícil. Pode ser um momento de tal descrédito, esse momento desfavorável, onde ninguém acredita na gente e não dá para nós acreditarmos nem em nós mesmos. Às vezes uma oportunidade chega no momento em que ninguém acredita em nós. E se a gente não tem consciência de quem nós somos em Deus, e se a gente não tem uma resposta pronta para se apresentar: esse sou eu, a oportunidade pode ir embora. Eu me lembro que quando Davi tem uma grande oportunidade na sua vida, essa oportunidade chega na vida de Davi quando ninguém acreditava nele, nem seu pai dava a ele o devido valor. Assim, Davi cuidava das ovelhas malhadas de seu pai. E as ovelhas malhadas não eram as melhores ovelhas para comércio. Cuidava lá de um rebanho que tinha uma categoria que estava longe de ser a primeira. Chega Jessé, chega Samuel na casa de Davi para ungir um rei que seria um dos filhos de Jessé. E Davi era tão desconsiderado como alguém pronto para tal coisa,
que seu pai desfila por todos os filhos e não lembra de Davi. Se Samuel não insiste, ele nem lembrava que Davi existia. Samuel iria embora da casa de Jessé dizendo: Senhor, tu te enganaste. Tem ninguém lá não. Porque todo mundo que eu olhei, o Senhor disse que não é. O Senhor não está enganado. Mas pela insistência de Samuel, então Jessé manda chamar Davi lá no meio das ovelhas, de terceira categoria. Davi chega diante do profeta, e aí, então, Deus revela a Samuel: eis aí o rei de Israel. Mas Davi continua sendo um tanto desacreditado. E como cabia a ele, como filho mais moço, naquela ocasião, levar para o exército, seus irmãos que serviam o exército, ele levava a comida, porque na liderança do rei Saul, a gente já tem aprendido que ele não tinha uma boa intendência, ele não administrava bem as coisas, então não tinha comida para os soldados dada pelo rei, pelo exército. Cada família mandava as suas merendas lá para seus filhos que estavam prestando o serviço militar. E cabia a Davi levar essa merenda para seus irmãos. E num dado dia, Davi chega para lá e escuta um zum, um comentário de que havia Golias, um gigante, que atormentava o exército de Saul, dizendo que não existia quem pudesse enfrentá-lo e derrotá-lo. E eles viviam com essa tormenta na cabeça. Quando Davi sabe o que caberia a quem enfrentasse Golias e saísse vitorioso, ele se habilita para tal. Só que ele era um desacreditado. Seus irmãos zombam dele, os outros soldados não podem crer, nem mesmo Saul, nem o rei acreditava. Não sei quantos de vocês já experimentaram estar diante de uma oportunidade, ou na busca de uma oportunidade, e passar um tempo da sua vida sem que ninguém credibilize você. Toda porta que você bate, às vezes você vê as pessoas tão educadas contigo, mas ela não consegue esconder que ela não acredita em você. E não acredita não é porque você seja um mentiroso, não acredita porque não acredita, ela te acha um zero à esquerda, um Zé Ninguém. Quantas vezes alguns de nós batemos na porta de uma empresa buscando uma oportunidade e você sabia que podia prestar um baita de um serviço ali. Você poderia ser marcante naquela empresa e quem te entrevistou, quem te ouviu, simplesmente não deu nada por você. Davi estava vivendo esta situação diante de uma oportunidade. Agora, o que fazer? Quando você percebe que chegou uma oportunidade diante de você, que você pode se dar bem, mas ninguém acredita em você. Você vai se recolher e vai embora chorando? Você vai desistir? Ou você, já que não te deram a oportunidade, você vai vai cavar uma oportunidade? Porque é o que Davi faz. Ele vai diante de Saul e começa a contar a sua história, dizendo: o senhor está olhando para mim e possa ser que não está dando nada por mim, porque eu sou um jovem, porque eu não tenho corpo, sou muito fisicamente, eu sou muito aquém de Golias, mas tu não me conhece não, rei. Eu já matei uma ursa, já matei um leão, eu já fiz, já aconteci, e tem mais uma coisa, eu sei que ele não é páreo para mim. Bom, a verdade é que o fato de não acreditarem em Davi não fez dele, mesmo, ele não se fez um coitadinho, não se fez uma vítima. E ele se apresenta para o rei como se dissesse: esse sou eu, Davi, rei. Eu sou Davi, rei. Como se dissesse: meu nome é Davi, não é bagunça, rapaz. Tu está enganado comigo. Eu vou lá e vou ganhar.
Muitas pessoas que às vezes nos procuram estão derrotadas de tanto ouvir não porque não acreditam nelas. E elas acham, porque não acreditam nelas, e a expectativa que geram sobre elas é que elas não são ninguém, elas começam a viver como se nada fossem. Não tentam mais nada. E toda vez que se veem diante de uma oportunidade, ficam pensando, eles não vão nem olhar para mim. Para que ir lá? Tem tanta gente que está estudando há tanto tempo, paga curso, faz isso. Está vendo logo que eu não vou tentar isso? Eu tentar essa guinada na minha empresa? Tem gente que fez administração, dono de empresa, que vive de curso em curso e não consegue reverter o quadro da empresa. Eu não vou tentar nada. Eu não sou nada. Está vendo que eu não vou conseguir? Mas acontece que quando você age assim, você está dizendo, esse sou eu. Um vitimado de si mesmo, um vitimado pelas pessoas, aquele que não acredita em si mesmo, esse sou eu. Mas com Davi não foi assim. Ele disse, não, eu sou Davi, esse sou eu quero enfrentar Golias. E quando ele vai para esse combate, ele vai com a arma mais poderosa que ele tinha, que era a consciência plena, a percepção de quem ele era em Deus. E aqui está um ponto de tensão de que muitos filhos de Deus se perdem, porque não sabem quem são em Deus. Golias, por um tempo enorme, todo dia aparecia diante do exército e dizia, vocês, filhos de Saul, e todo mundo começou a acreditar que era filho de Saul, perderam a percepção de quem eram em Deus. E eles não eram filhos de Saul. Eles eram um povo que tinha uma aliança com Deus. Eles eram os circuncisos de Deus. Mas passaram a acreditar, por força das circunstâncias, pelo medo que tiveram diante de um gigante, que eles não eram nada, que eles eram filhos de Saul. Davi não perdeu a percepção de quem ele era em Deus. Não diz nada para ninguém. Mas quando chega diante de Golias, e Golias, eu fico imaginando que deve ter dado um sorrisinho no canto dos lábios, né? Você, moleque, você, moleque, filho de Saul. Davi diz, então tu está enganado, cara. Hoje eu te derrubo, porque eu não sou filho de Saul, coisa nenhuma. Eu tenho aliança com Deus. Eu tenho aliança com Deus, nós temos. Você, por outro lado, é um incircunciso, filisteu, e não tem nada com Deus. E por causa disso, Deus vai me dar você na minha mão hoje. E pode se preparar. Entendem? Quando a gente se percebe em Deus como as coisas mudam, quando essa verdade, ela existe dentro de nós, ela não simplesmente é compreendida por nós, porque uma coisa é você compreender o que eu falo, outra coisa é o que eu falo ganhar vida dentro de você. Aí a história muda. É aqui que a história muda. Quando Deus não é uma compreensão intelectual da minha pessoa, mas Ele é um ser vivo dentro de mim. Tudo que eu sei dele é vivo e pulsa dentro de mim, a ponto de eu estar diante das piores barreiras, das maiores dificuldades e dizer, tudo bem, ai de mim se não fosse o Espírito do ressurreto. Mas não há barreiras. Em Deus, vou fazer como salmista, fazer proeza diante dessa dificuldade. Em Deus, não há família problemática que não tenha jeito. Em Deus, não há desemprego que não tenha fim. Em Deus, não tem crise que não passe. Em Deus,
Não há adversidade que se perpetue. Ei, eu sei quem eu sou em Deus. Muda tudo. Muda tudo. E por outro lado, não pode ser uma percepção doentia. Porque a minha percepção em Deus deixa claro para mim até também que eu posso suportar aquele tempo difícil que eu estou vivendo. Ele não tem que acabar de uma hora para outra, porque eu não estou aguentando mais. Mas a minha percepção pode me levar a entender, queridos, se eu estou vivendo o que eu estou vivendo, eu estou tranquilo porque eu não estou vivendo isso sem Deus. O Deus que eu sirvo continua vivo dentro de mim. Ele me dará força, recurso para passar por isso. E já isso vai passar. Porque já nem consigo mais enxergar a barreira que diante de mim se coloca. Eu estou vendo o que está por trás disso. Que serão tempos de glória. Outro tempo virá. Porque meu Deus é esse Deus. O Deus das oportunidades. Deus das oportunidades. O Deus da diferença. O Deus que faz tudo novo. Então, que pode estar velho, rançoso, de tanto tempo que não muda, é isso que está diante de mim. Mas eu não vejo o que está diante de mim, eu vejo o que está por trás daquilo que está diante de mim. Por isso vai mudar, por isso vai passar. E eu não sou essa coisa que alguns estão achando que eu sou, que tenho que viver essa vida de dificuldade ad eterno. Ela vai passar, ainda que venha uma outra dificuldade depois, mas essa aqui vai passar. Eu vou sair desse status da vida para um status melhor. Afinal de contas, nós somos como a luz da aurora, que vamos brilhando, e brilhando, e brilhando. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, tem muito tempo que o teu brilho não aumentou. Dá uma lustrada aí nas tuas coisas, que você precisa brilhar mais. Está há muito tempo no mesmo brilho, precisa brilhar mais. Você precisa brilhar mais. Você nasceu para brilhar mais e mais e mais e mais e mais, até ser dia perfeito, onde não haverá sombra. Você será pleno brilho. Então, quando a oportunidade chegar para você e ninguém estiver acreditando em você, não ligue para isso. Temos esse exemplo de Davi. Poderíamos falar de outros. Não vou falar muita coisa de José, mas José também não era acreditado pela sua família. Era um sonhador de nada. José só sabe sonhar, mano. Quem é esse cara? E irritados com um rapaz que só sabia sonhar, venderam esse rapaz e deram ele como morto. Ele cai no Egito para ser serviçal da casa de Potifar e poderia começar a chorar, não é? Na verdade era só sonho. Como é que pode? O Senhor me deu um sonho que eu ia governar e olha onde eu estou, escravo na casa de Potifar. Não, a consciência que ele tinha em Deus, a percepção dele em Deus era diferente. O Senhor me fez sonhar que eu vou governar. Eu já sei quem eu sou em Deus. O meu Deus não mente, o meu Deus não falha. O Deus do meu pai não falha. Não, eu estou aqui, mas isso vai passar. Aí sai da casa de Potifar, numa situação tão melindrosa, sendo acusado de ter tentado agarrar a esposa do seu patrão, é colocado no xadrez. E lá dentro do xadrez ele fala, não, a minha percepção em Deus é que eu não nasci para ser presidiário, eu vou sair daqui também. Tu imagina o que é isso, cara? Deus entra dentro do teu espírito e diz para você, você vai ser grande, eu vou te levar a um status na vida que você influenciará muita gente. E de repente, você começa a viver de favor na casa de um, daqui a pouco vai parar na cadeia. Cara, é para deixar qualquer um louco. E ninguém acreditando em você. Mas José, muito bem posicionado em Deus, consciência plena, percepção total de quem ele é em Deus, continua ali. Não, peraí,
e falando com Deus. E um detalhe, não abriu mão em nenhum momento de deixar sair do seu interior as coisas que devem sair de um homem e de uma mulher de Deus. Daqui a pouco, lá de dentro da cadeia, eu estou dando saltos, porque vocês conhecem bem a história de José do Egito. Daqui a pouco, está José diante de Faraó. Faraó com um problema que era uma batata quente assando na mão dele. Ninguém consegue resolver e vai chegar um momento que todo mundo que não acredita em você, vai chegar uma hora que Deus pode fazer surgir um problema que ninguém resolve. Só o desacreditado das nações é que vai conseguir resolver, só para mudar a tua vida. E José está agora diante de Faraó e consegue, pelo Espírito de Deus, revelar e trazer a compreensão de Faraó o significado dos seus sonhos. Quando o Faraó escuta isso, aquele cara desacreditado que havia amanhecido naquele dia dentro da prisão, anoitece como governador do Egito. Por quê? Percepção plena de quem ele era em Deus. Então, não deixem que aquilo que pensam de você, aquilo que esperam de você, não deixe isso guiar a tua vida. Não deixe que essa seja a tua percepção de Deus na tua vida. Você é você, nasceu com o propósito de Deus, para ser aquilo que Deus já tinha decidido antes da fundação do mundo que você seria. E você precisa buscar isso em Deus e viver como esta pessoa que Deus fez vir ao mundo, para ser aquilo que Deus disse que você vai ser. Você não pode ser o que eu acho que você tem que ser. Você não pode fazer o que eu acho que você tem que fazer. Você precisa encontrar em Deus aquilo que você nasceu para fazer. Tendo essa percepção plena, você precisa começar a se apresentar dizendo: esse sou eu. Aqui. Mas eu gostaria tanto que você viesse comigo até Anajatuba. Não vou, porque a pessoa que eu sou não tem Anajatuba na minha história. Deus não me leva para lá. Ou pode ser o contrário. Você não deve ir a Anajatuba. Eu vou porque a pessoa que eu sou em Deus e da plena consciência que tenho de quem eu sou em Deus, é em Anajatuba que está o que eu tenho que fazer. Você precisa saber isso. Não são as pessoas que têm que dizer isso para você. Tem uma outra circunstância que a gente pode estar vivendo quando a oportunidade chega diante de nós. Pode ser no meio de uma luta, quando tudo diz não para nós e parece que acabou. Esse é o nosso fim. É uma luta tremenda, não vai dar certo, porque eu já tentei de todas as maneiras me ver livre disso, tentar mudar. Parece que é um estigma na minha vida e eu não consigo sair desse quadro. E às vezes, no auge desta compreensão, aparece uma baita de uma oportunidade. E você vai ter que dar resposta para a oportunidade. Dizer para a oportunidade: oportunidade, esse sou eu. Eu vou agarrar em ti agora e vou voar em você como se voa num tapete mágico. Chegou a minha vez. Ou então você vai estar diante da oportunidade e dizer: oportunidade não dá. Se tu tivesse chegado um pouquinho antes, mas hoje eu estou no meio de uma luta, sem recursos, está difícil, não vai dar oportunidade. O quê? Eu ir para essa grandeza da vida? Não dá para mim oportunidade. Eu não sou capaz disso. Eu quero compartilhar contigo, trazer à memória a história de Gideão. Quero parar num episódio da vida de Gideão, em que Gideão estava diante
da grande oportunidade da sua vida para se revelar aquilo que ele nasceu para ser, e ele amarelou. Se não fora o amor de Deus e seus propósitos, Gideão teria perdido a boa hora da sua vida. Bom, vocês sabem que a história de Gideão se dá no livro de Juízes, num tempo que Josué havia morrido. Josué, amigo de Caleb, havia morrido. E Deus começou a estabelecer juízes sobre o povo de Israel. Mas era assim, era por ciclos, geração de 40 anos. Deus estabelecia um juiz e o povo ficava razoável até um certo ponto. Daqui a pouco o povo descambava a fazer aquilo que Deus dizia para não fazer. Israel sempre se mostrou esse povo de altos e baixos, né? Com uma riqueza infinita de ter nascido como povo de Deus, mas com essa insegurança, vontade de experimentar outras coisas. Quando Gideão já é um rapaz, um jovem homem, Israel está vivendo uma luta dessa. E os medianitas estão pressionando Israel, escravizando Israel. Imaginem vocês que eles atacavam o povo de Israel de tal forma que tudo que eles plantavam e criavam, eles vinham e arrasavam com tudo. E é no meio dessa tensão, de medo, de pavor, de desfavorecimento, que uma grande oportunidade chega diante de Gideão, para Gideão se revelar quem de fato ele é. E ele só consegue ser bem-sucedido porque Deus tinha decidido que ele seria o que Deus chamou para ele ser. Vamos ver a parte dessa história. Juízes capítulo 6. Ok? Livro de Juízes capítulo 6. E a gente vai parar por aqui. Aqui a gente vai chegando na reta final da nossa reflexão. Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11 até o 23, diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, bom homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, meu Deus, se o Senhor é conosco. Deixa eu interromper aqui, nessa parte A do versículo 13. Deus aparece para Gideão num tempo difícil, de lutas, Israel sendo massacrado, e saúda Gideão assim: Salve, homem guerreiro, varão valoroso, o Senhor é contigo. Sabe qual é a resposta de Gideão? Ai, cara, Senhor, está enganado. Tu está falando comigo mesmo? Será que não tem outra pessoa aqui? Se nós somos mesmo. Então vejam vocês, que quando Gideão diz se nós somos mesmo, Gideão revela uma situação aqui muito peculiar. E a situação é que ele está tão comprometido
com a ditadura das circunstâncias, com a opressão causada pelos medos, com o aprisionamento e tantas frustrações pelo insucesso de 7 anos, porque já faziam 7 anos essa história que os midianitas estavam arrasando com tudo que eles tinham, que até os seus ouvidos já estavam estragados, não entendendo mais o que houve. Deus disse a ele: salve varão valoroso, ou seja, guerreiro forte, o Senhor é contigo. A resposta dele é: ai, 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 eu não sou isso nada. E se o Senhor é conosco, o Senhor não estava dizendo que era com o povo de Israel, estava dizendo que era com ele. Mas seu ouvido estava tão comprometido com a dor e com as impossibilidades, que ele diz: se o Senhor é conosco. Isso me lembra alguns, de que Deus está falando com ele, dizendo: vai mudar, você vai sair dessa lasqueira, as coisas podem ser diferentes na sua vida. E as pessoas respondem assim: ah, Senhor, a gente não pode, a gente não está com essa bola toda não. Deus não está falando da gente, Deus não está falando de outras pessoas, está falando de você. Deus às vezes quer tratar contigo em particular, e você diz: ah, mas o meu marido, Senhor, eu, meu marido, os meus filhos. Querida, Deus às vezes está falando contigo no meio da tua casa, numa situação adversa, e não tem nada a ver com teu marido e com teu filho, tem a ver contigo. Deus está falando com Gideão aqui, e Gideão está dizendo: ah, mas se nós somos isso mesmo. Deus não falou nada. Deus não chamou o povo de Israel de valoroso, Deus não chamou o povo de Israel de guerreiro, Ele chamou Gideão. E ele já está aqui enredando algumas pessoas na história. E o diálogo continua. Porque, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra da mão dos midianitas o povo de Israel. Porventura eu não te disse que eu é quem vou te enviar? Qual é a resposta de Gideão? Ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Então, o Senhor está dizendo para Gideão, aqui no versículo 14 e 15, que ele deve, pela força dele mesmo, livrar o povo de Israel, independente da luta, das dificuldades, das adversidades circunstanciais. Mas Gideão estava oprimido por todas essas coisas, e diz que de maneira nenhuma isso daria para ele. É como se um de nós, na nossa vida, e cada um sabe a vida que hoje vive, de repente estivesse diante de uma oportunidade louca da sua vida, impossível, e porque você olha para si e não para as possibilidades que Deus está gerando de fazer você avançar, então você diz não, começa a dizer não. Deus está dizendo: vai nessa tua força. E Gideão diz: fazer o quê? Vai libertar o povo de Israel. Mas quem sou eu? Eu acho que na linguagem, uma versão na linguagem de hoje, na linguagem de Eliel, Deus diria assim: qual é, meu irmão? Tu está de bobeira? Eu estou dizendo que sou eu que vou te enviar.
e tu está dizendo que não tem força, a força que está em você sou eu que estou colocando. Acorda, irmão. Deus está tentando sacudir Gideão com uma baita de uma oportunidade, e ele não olha para Deus, ele olha para si o tempo inteiro. E é isso que, quando a gente não se percebe em Deus, a gente não olha para Deus, a gente só olha para nós mesmos. É para o bolso, é para a carteira, é para a conta, é para dentro da nossa casa, é para o móvel que não tem, para o carro que está quebrado ou que não chegou. A gente só consegue olhar para nós mesmos. Acontece que todos os dias Deus está dizendo para nós: vai nessa tua força. E a gente não se percebe. Como? Eu? Não está vendo o que está acontecendo aqui dentro de casa? Que força é essa minha? Não está vendo que minha mãe morreu, meu pai morreu? Não está vendo que meu filho está doente? Não está vendo que meu esposo foi embora? Não está vendo que minha empresa está no vermelho? Que força é essa que o Senhor está dizendo para eu ir? E Deus está dizendo: sou eu que estou falando para você ir. Sabe quem sou eu? É só aquele que criou o sol, que quando botou os lumiares nos ares, tu estava onde? Sabe quem sou eu que estou dizendo para você ir na tua força? Sou eu que põe limite no mar, que a água tem que parar ali na praia. Por mais força que ela chegue, tente fazer, ela tem que parar ali. E quando vem um tsunami, fique tranquilo, porque também isso está no meu controle. E Gideão está aqui. Ai, mas quem sou eu? Eu sou o mais pobrezinho, olhando para os seus recursos. Minha família é pobrezinha. Eu sou o mais novinho. Não tenho nada. Como que vai livrar Israel por mim? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje, eu sei, mas sei mesmo, que esta palavra está caindo na vida de muitos e está fazendo muitos tremer. Tanto os que estão aqui no auditório, quanto aqueles que estão nos assistindo. Mas se você não se perceber em Deus, e não assumir a pessoa que você é, e não essa coisa que transformaram você, essa palavra vai fazer você tremer, mas não vai mudar nada na tua vida. É que você precisa sair daqui dizendo: esse sou eu, um homem que Deus amou, uma mulher que Deus amou, que pôs seu Espírito em mim e me fez capaz de viver o fim que eu espero. Porque só Deus tem os pensamentos exatos sobre minha pessoa. E são pensamentos de paz. E vão me levar ao fim que eu espero. Esse sou eu. É questão de atitude. É uma questão de atitude. E continua o diálogo com Deus e Gideão. Versículo 16. Tornou-lhe o Senhor: já que estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que falas comigo. E aí ele diz para Deus: rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e trague a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele, o Senhor: esperarei até que volte. Aí o Gideão vai, prepara uma baita de uma oferta. Vocês conhecem essa parte da história. Quando chega no versículo 20, que ele já tinha colocado tudo a oferta diante do anjo, o anjo diz para ele: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez.
Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era mesmo o anjo do Senhor. E sabe o que foi que ele disse? Depois de tanto insistir, de tanto se esconder em si mesmo, de se apresentar como um medroso, como alguém que não se percebe em Deus. Agora, quando ele percebe que ele estava mesmo ouvindo de Deus tudo que ele ouviu, ele diz: égua, lasquei-me, era Deus mesmo. E agora? Outra vez, sabia que era Deus e não se percebia em Deus. Por quê? Ficou apavorado que ia morrer, porque não creu em Deus. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É simples você perceber Deus em ti. Toda vez que você estiver abatido, desanimado, sem coragem, pode ter certeza, não é Deus. Não é Deus. Toda vez que os pensamentos que ocuparem tua mente foram pensamentos pessimistas, todas as vezes que as palavras que você começar a proferir forem palavras negativas de destruição, maledicência, não é Deus. Mas toda vez que você se encontrar com as mangas arregaçadas, cheio de disposição, acreditando em si mesmo, dizendo: eu vou lá, e hoje eles vão ver quem sou eu, pode ter certeza, Deus está começando a se movimentar. Deus está fazendo, você está começando a se perceber em Deus. Entende? Você está começando a se perceber em Deus. Gideão, diante dessa constatação, era Deus, achou que tinha se lascado. Ele vai acabar comigo. Deus, com todo amor e paciência, diz para Gideão, então, quando ele percebe que é Deus: viu Gideão que era o anjo do Senhor, versículo 22, e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Hoje você não vai sair daqui sem paz. Mesmo que você tenha constatado, que está ouvindo Deus um tempão e não se dava conta, e que nesta noite você entende que tudo que está acontecendo é Deus, fica tranquilo, tenha paz. Fica tranquilo, fica tranquila, tenha paz. Você não morrerá. Ele continua no propósito de te levar ao fim que você espera. É que a partir desta noite, a sua percepção em Deus precisa mudar. E você precisa, ou vai para o espelho, ou apaga a luz do teu quarto e vai falar com Deus. Faça alguma coisa, mas você precisa estar diante de você mesmo e dizer: esse sou eu, essa sou eu. Eu confio em Deus. Um homem, uma mulher que confia em Deus, que tem um propósito de Deus sobre a sua vida, que não vai ficar pelo meio do caminho, que vai alcançar seus objetivos, que Deus será glorificado em sua vida, que será uma bênção para sempre, que vai parar de viver na mercê de que dê alguma coisa para si, mas terá para dar. Diga para você: esse sou eu, que terei compreensão plena de qual é a minha porção, qual é a minha medida.
Eu sou este homem, eu sou esta mulher que vai viver contente em todo o tempo, onde as adversidades não serão uma prisão, onde o medo não será opressor, onde as expectativas das pessoas não serão um dominador na minha vida. Este sou eu. Eu sou aquele que em Deus salta muralhas, que em Deus não existem impossíveis para mim. Os impossíveis são para mim, mas não são para o meu Deus. Por isso, esse sou eu. E então, vivendo esta realidade, é preciso nos encontrarmos exatamente assim, dispostos a viver aquilo que nascemos para viver. Você pode estar vivendo hoje um tempo onde ninguém acredita em você, não dariam nada por você, mas você precisa se perceber em Deus. Se você mesmo ou você mesma não se perceber, será inevitável a tragédia. Você precisa ser você mesmo ou precisa ser você mesma. O que Deus te chamou para viver, você precisa viver. Deus está dizendo para você nesta noite: varoa valorosa, mulher de fibra, mulher guerreira, homem guerreiro, homem forte, amigo corajoso. Eu te chamei para vencer as etapas da vida. Você pode ainda estar vivendo uma tremenda de uma luta. Só você e Deus sabe há quanto tempo você vive esta luta. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor é contigo. Vá nessa tua força. Não desista dos teus sonhos. Não deixe que as expectativas das pessoas te aprisionem e te levem para longe daquilo que você é. E seja você mesmo, ou você mesma. Bem, desse jeito, sendo você mesma, é tudo que Deus espera de você. O Senhor é quem te fez assim. Portanto, busque o aperfeiçoamento no amor, no perdão, na generosidade, na compreensão, em tudo aquilo que é honesto, que é justo, que é bom. Pense nisso. E seja você o tempo inteiro. O tempo inteiro seja você. Até que, enfim, você possa dizer a todos: eu sou esse. Muito prazer. É preciso que você se levante desse status da sua vida e com toda a coragem que já existe dentro de você, e você, perdido em si mesmo, não a encontra, encontre esta coragem em Deus, que também está dentro de você, e diga: esse sou eu, vida. Muito prazer. Estou na direção da vitória. Estou na direção das conquistas. E lá vou eu. Nesta noite, Deus abençoe você. Deus abençoe vocês que nos ouviram. Deus retire de dentro de você toda essa fortaleza que Ele já te fez assim. E vá à luta. Vá nessa tua força. Homem, mulher, guerreiros. Em nome de Jesus.